continuar o áudio anterior. Bom, então, gente, questão de homem obedecer a palavra na parte aqui, ó. Na parte de amar a mulher, assim como o Messias amou a igreja e se entregou por ela. Se a pessoa olha isso com um olhar maligno, o que ela vai pensar? Ah, não vou fazer isso porque eu vou estar sendo capacho e tá errado. Gente, esse é um olhar maligno da palavra. É uma perspectiva terrena, igual eu falei no áudio anterior. A pessoa tá olhando pro outro como um igual. Tá olhando pro pecador como um igual. Não como alguém que tá acima e olha o outro lá que tá carecendo de misericórdia. Qual que é a perspectiva que a gente tem que olhar? Qual que é a perspectiva que alguém que tem o Espírito Santo vai olhar? Isso daqui, gente, quando Paulo ensina o marido a amar a mulher, assim como o Messias amou, não está falando para o homem ser capacho, está falando, se você fizer assim, você vai ser semelhante à divindade. Esse é o olho que a gente tem que ter. O olho do bem, o olho do conhecimento do bem. A perspectiva correta. Porque aqui ele assemelha o homem ao Messias. Quem é o Messias? Não é o filho do próprio Criador dos céus e da terra? Ele está comparando o homem com a própria divindade. Essa é a única divindade celestial que o homem pode ter de forma legítima, sem se colocar em uma posição de ídolo, de divino aqui, que é uma blasfêmia contra o Criador, e que o mundo ensina essas coisas. O mundo aí, né, por diversas ideologias, os pagãos ensinam essas coisas. Ensina o homem a buscar a divindade dentro de si, de todas as formas, para todos os gostos. E bem da cabeça da serpente, sereis como divindade. Vocês vão querer a divindade semelhante a que a serpente ensina? Ou semelhante a que a Bíblia e o Evangelho ensina? Porque essa autoridade celestial aqui é a única que o Criador aprova. Mas tem que ter olho puro para enxergar isso. Então ele está falando, homens, se vocês amarem sua esposa, vocês vão estar sendo semelhantes ao Messias. Aí eu volto a repetir, gente, tem que ser julgo igual, porque se for julgo desigual, não é o mesmo corpo, porque o julgo desigual é assim, uma pessoa está no corpo do Messias e a outra está no corpo do diabo, ou na figura bíblica, no corpo da prostituta, no corpo da fé errada, no corpo da apostasia, no corpo que não é do Messias. Então, julgo desigual. Não vai dar certo. Por quê? Porque quem está no corpo do diabo não vai olhar as coisas do reino com olhar celestial. Ao contrário, vai olhar com raiva, com ódio. Então, assim, quem está no corpo de Satanás não vai ver o Messias como glorioso homem perfeito segundo Adão. Não vai ver como fraco, o que é submisso, ou sei lá, essas coisas horríveis que a gente ouve por aí falando do Evangelho. Que o Pai repreenda em nome de Yahushua. Vai ver diferente. É por isso que num casamento com julgo desigual, a mulher que tá no corpo do diabo vai enxergar. Se o homem for bíblico realmente, porque também pode ter aí o contrário também, né? Mas se o homem for bíblico e estiver buscando seguir a palavra, o que vai acontecer? A mulher não vai enxergá-lo como Messias. Da mesma forma, o contrário. Se o homem não estiver no corpo do Messias, estiver fazendo tudo que é o contrário, a mulher não irá enxergá-lo como se fosse o próprio Messias. Por isso que não pode ser julgo desigual, porque um está no corpo do Messias, o outro está no corpo do diabo. A perspectiva, o olhar da pessoa em relação ao outro vai ser totalmente invertido. Vai ser invertido.
Um vai olhar uma coisa, o outro vai olhar outra, completamente diferente. E aí, não vai para frente, né? Isso aí é o que costuma, né, acontecer muito por aí no mundo. Então, o que a Bíblia está ensinando aqui, ó? Qual que é o olhar verdadeiro? Julgo igual, ou seja, os dois estão com o olhar no reino, no evangelho, nas coisas do Criador, em temor ao Criador, em obediência à palavra. Esse é o julgo igual. Estão no mesmo corpo, estão os dois no mesmo corpo do Messias, na igreja. Julgo igual, mesmo corpo, mesma mente, mesmo olhar em relação às coisas, mesmo entendimento, mesma perspectiva. Igreja, em unidade com o comandante maior. Esse é o julgo igual. E é por isso que, com esse olhar diferente, a gente vai ler. Vai comparar o homem com o próprio Messias, que era divino, gente. Essa é a perspectiva. Não vai enxergar o homem como capacho, vai enxergar o homem como Messias. Tá vendo como é oposto? A perspectiva é bem oposta. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, né? A palavra limpa os pecados, a palavra purifica, a palavra purifica a mente, a palavra vai consertando as coisas. Aqui está dizendo, ó, para o homem ser semelhante ao Messias. Tem que partir do homem a direção, é do capitão, é do comandante, é do capitão, né? Que parte a iniciativa de guiar. Tá vendo? É isso que está ensinando aqui. Do mesmo jeito que o Messias guiou, que o Messias trouxe a palavra para purificar, o homem como cabeça da criação, ó, tem que ter a iniciativa de agir como o Messias agiu. Tem que guiar, tem que levar a palavra, tem que ensinar o que é correto, tem que mostrar a sã doutrina, tem que condenar as obras das trevas, gente. É aqui, ó, é o homem que tem que ter essa iniciativa. Não para ser o predador da criação, mas para ser o protetor dela como cabeça. Essa é a ordem natural das coisas. E o que a gente está vendo, gente? O diabo está destruindo a sociedade. E aí ele cria o problema e depois ele vem trazendo a solução, entre aspas. Que é o quê? Terminar de pisar naquilo que ainda resta. Que é a palavra, gente. Por isso que a gente está vendo esse mundo do jeito que está hoje. As pessoas, ao invés de serem o protetor da criação, eles estão se tornando os predadores dela. Para acabar de chutar aquilo ali, a vara que já está quebrada. Que triste, gente. Por isso que quem é da igreja tem que estar unido, gente. A gente que é da igreja temos que nos unir. E aí, ó, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, coisa semelhante, mas santa e inculpável. Tá vendo? Ó, o Criador, o nosso Pai Celestial, tira as pessoas da lama do pecado, porque todos nós não havia nenhum justo sequer. E o Pai tira da lama e cabe a quem? O cabeça da criação que foi tirado na lama tomar ali, ó, liderança para ser luz e vir ajudando, vir guiando a tropa por meio da sua própria família. Essa é a ordem natural das coisas, gente. Quando os negócios não estão funcionando direito, o que pai faz? Acaba levantando outras pessoas que estão com disposição para falar o que era para outras pessoas estarem falando. Não foi isso que aconteceu até em Jó? A gente lê lá no testemunho de Jó. Tinha os amigos de Jó que eram os anciãos do povo lá. Eles estavam condenando Jó. Jó também estava tentando se justificar, ou seja, os anciãos daquele tempo estavam dando errado. O que o pai fez? Levantou lá Eliú, que era o mais jovem, para repreender os anciãos. Então, que esse testemunho de Jó sirva de motivo, sirva de direção para que, né, as pessoas possam ser despertadas na palavra. Para que aqueles que o Pai chamou tomem os seus postos
dentro da igreja para servir e não para querer e não para somar com o capeta, nas agendas do capeta, gente. Eu rogo para que o Pai jogue luz aí no caminho de todos, né? Então, continuando aqui, ó. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. O que o evangelho está ensinando aqui? Está ensinando o homem a ser capacho, gente? Não. Mais uma vez, vamos olhar para a palavra com olhos puros da verdade, não com olhos contaminados do mundo. Mais uma vez aqui, Paulo está comparando o homem com o próprio Messias, e aqui ele está levando as pessoas lá para o Éden de volta. Por que ele fala aqui, ó, que devem amar como o seu próprio corpo? Porque a mulher foi tirada de Adão. Aí foi a primeira vez que a mulher foi tirada do homem, não o homem da mulher. A mulher foi tirada dentro do homem. Então, uma vez que está no jugo igual, a mulher começa a fazer parte do próprio homem. Então, o homem, quando ama a mulher, ama a si mesmo. Não faz sentido o homem estar esculhambando a mulher. Por quê? Porque é como se estivesse esculhambando a si mesmo. Será que isso aí está andando de forma celestial ou de forma mundana? Porque uma vez que o homem é semelhante ao Messias e ele tá esculhambando a própria mulher, e esculhambando a própria mulher, ele esculhamba a si mesmo, ele está esculhambando o Messias. Ou seja, não tem nada a ver com o reino isso. Tá tudo contaminado. Essa é a perspectiva que a gente tem que entender, que é fora das coisas da terra. Quer honrar o Criador, tá realmente na fé? Tudo precisa estar puro, gente. Tudo precisa estar na pureza. A mulher como parte do homem, honrando ao homem como se fosse o próprio Messias, porque ela vê no homem que anda igual ao Messias, o próprio Messias. Essa é a divindade. Essa é a única divindade que o Pai permite no homem, no ser humano, em ele ser semelhante ao Filho dele que é divino. Perfeito. Essa é a perspectiva correta da palavra, com olhos puros. É a única forma do homem se tornar divino, por tabela, sendo semelhante ao Filho do Todo-Poderoso. Essa é a verdadeira perspectiva do reino celestial. Que lindo isso, né, gente? E é por isso que a gente vai ler aqui, ó, em relação às esposas. Cada uma de vós respeite e honre o marido de vocês. Por quê? Porque vocês são submissas ao Salvador. Tá vendo, mulher? Vocês não estão na igreja? Vocês não foram chamados? Não foi tirado da lama? Não foi? Vocês não amam ao Messias? A gente ama. Vocês não estão no corpo do Messias? Estamos. O marido de vocês não está no corpo do Messias? Ele está. O marido de vocês não está sujeito ao Messias? Ele está. Então vocês têm que ser submissas a ele da mesma forma que vocês é ao Messias. O marido de vocês tem que ser igual ao Messias. Vocês têm que olhar para o marido de vocês como vocês olham para o Messias. Essa é a divindade, gente, a única divindade que o homem pode ter nessa terra aí. Por tabela, mas será como o divino. Vai ter o olhar na sua casa como se fosse a própria divindade. E aí tudo funciona, gente. Esse é o jugo igual e a perfeição que o Criador ensina. Mas para andar nesse caminho tem que ter fé. Porque para andar nesse caminho, gente, precisa crer que o Criador faz as coisas perfeitas e que ele escreveu tudo isso daqui, ó, pro nosso bem, não pro nosso mal. É preciso ter o olhar puro, não para enxergar aqui, ó, como escravo, mas é justo o contrário. Enquanto uns olham assim, não, ela tá ensinando o marido a ser escravo, outros vão olhar, não, tá ensinando o marido a ser divino. Pronto. Tá vendo como inverte totalmente?
quando a gente está na mentalidade correta. Aí você vai ver, ó. Não, aí volta aqui, ó, no 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como o Messias é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Tá vendo? Tá comparando e ao mesmo tempo tá aqui, ó, reafirmando a autoridade. O marido, ele é o capitão e o comandante dele é o próprio Messias. Então, ele que vai guiar a tropa aqui na carne. Mas o marido tem que estar sujeito ao Messias, porque aquele homem que não está sujeito ao Messias, cujo Messias não é o capitão dele, esse daí não está incluído aqui nessas promessas. Aí sim, eles vão lutar para conseguir o poder segundo a carne. Aí vai ser aquela confusão, abismo que chama outro, essas coisas aí, toda nojenta que a gente já viu aí que acontece. Jugo desigual, por isso que é tão importante, gente, o jugo igual. Quem tá na igreja é da igreja e o Messias é o comandante. Quem tá no mundo é do mundo e o Messias não é o comandante. É outra coisa aí, menos o Messias. Quem entende isso, entende tudo. É por isso que a gente vai ver esse casamento nojento, homem espancando mulher, pedofilia e essas podridão tudo do mundo, gente, que vai receber juízo. Quem tá nesses caminhos vai ser aí, ó, vindo a tribulação, esse povo aí vai, ó, casa na areia. Mas quem tá na igreja será poupado. O que a gente lê lá na trombeta? Numa das trombetas, quando sai os gafanhotos do abismo. Não toquem na natureza, não toquem na relva, não toquem nas plantas, nas árvores, e nem naqueles que têm o selo do Criador nas suas testas. O selo do Criador é o Espírito Santo, gente, é quem nasceu de novo, é quem realmente é da igreja. Todos os outros vão ser atacados aí pelas coisas que vão sair do abismo. É o que a palavra diz. Quem tem casa na rocha tem o Espírito Santo. Quem tem casa na areia não tem Espírito Santo. Então, ó, julgo igual sempre, gente. Julgo igual sempre. No julgo igual, o homem vai ser como se fosse uma divindade para a mulher. Por quê? Porque vai estar sendo semelhante ao Messias. Simples assim. Na perspectiva do mundo, a pessoa vai ler isso daqui, ó. Ah, não, ó, isso daqui é ser capacho da mulher. Então, não quero, vai fazer outras coisas. Tá fora do corpo do Messias. A mulher não vai enxergar como Messias, vai enxergar ainda como pecador, que está perdido. Por isso que é importante ter a visão do Espírito, entendeu, gente? Para conseguir enxergar aqui, ó, esses mandamentos de forma correta, de forma pura, de forma celestial, como Paulo está ensinando. O evangelho não é emasculador, o evangelho não é feminilizador para quem tem a mente do reino. Ele só é assim para quem tem a mente do mundo. Porque o mundo odeia as coisas do Criador, eles não conseguem compreender as coisas do Espírito. Vocês estão entendendo? Para quem tem a mente do reino, o evangelho ele é celestial, ele é que é a luz e o guia para fazer com que as pessoas comecem a andar de forma que era para ser antes das maldições, antes da queda e do pecado, e de todo sofrimento. Não que a gente ainda esteja, não que nós devemos andar aqui em perfeição, porque nós estamos no mundo, mas o reino já está com o evangelho, a gente já passa a ser cidadão do reino, ainda que não estejamos nele de fato, né? Ainda que a gente ainda aguarde a finalização de todas as coisas. Nós devemos ter o reino dentro de nós. E aí, com a volta do Messias, esse reino é finalmente consumado. Mas a gente deve ter este reino já dentro de nós. Por quê? Porque o reino é o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo já traz uma prévia do reino para habitar em nós. De forma que quando o Messias voltar, aí sim, aí a gente vai descansar finalmente. Porque aí já vai ser, né? Todas as coisas já vão ser consumadas de fato. Entendeu, gente?
Se a gente entender o Evangelho com o olhar celestial, a gente passa a viver um pedaço do reino, mesmo a gente estando aqui nesse mundo. Qual é o olhar que vocês estão tendo para o Evangelho? De algo ruim ou de algo bom? Que o Pai ajude vocês a verem o Evangelho com a perspectiva correta. Que aí sim vocês vão estar caminhando de forma agradável ao Criador. Na verdadeira autoridade que é dada pelo próprio Altíssimo, pelo Filho dele. Aí vocês vão ser verdadeiramente como representantes da própria divindade aqui neste mundo. Que olha para as pessoas, para os pecadores, como pessoas necessitadas de compaixão e misericórdia. E não como um igual que para andar direito precisa botar cabresto. Não é isso que o Messias veio fazer com os pecadores. Ele não veio condenar, ele veio para salvar, porque ele já sabia que todos estavam já perdidos em seus pecados e delitos. Então, que as pessoas possam ter essa visão do outro, não como um igual, mas como alguém necessitado de salvação. Como o Messias nos olhou e teve compaixão de nós. Essa é a mensagem de Boas Novas. Mas aqueles que continuarem, na incredulidade, aí o Messias, quando voltar, já não vai ser mais com a mão estendida, mas para aplicar juízo em todos aqueles que permaneceram no caminho da desobediência. Todos aqueles que não estão com a natureza semelhante ao do Pai Kadosh Santo. O juízo, gente, é para esse mundo caído, contaminado de pecado. Quem não estiver na mesma natureza Kadosh do Todo-Poderoso vai ser queimado como palha. Somente ouro consegue ficar junto com o fogo consumidor. A palha não consegue. A palha é queimada. Essas são as figuras bíblicas. Tá? Então vamos refletir nisso daí. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer, um pouco complicado de entender tudo isso que eu tô falando, mas estudem a palavra, orem, gente. Busquem o Criador de todo o coração, que o Pai há de conceder a vocês o Espírito Santo, em nome de Yahushua, a todos aqueles que ainda não têm. Mas se for sendo da vontade do Pai, ele envia, sim, o Espírito Santo dele a todos os que de coração sincero desejarem. Porque também está escrito, Porque isso também faz parte do plano misterioso do Criador. Ele escolhe, mas ao mesmo tempo, ele vai colocar ali no coração da pessoa a fé para realmente crer nesse plano. Mesmo que estivesse andando errado anteriormente, nós não sabemos como que é esse processo, Mas nós devemos crer por fé. É a fé que nos mantém no caminho correto. Tá bom, gente? Então, eu rogo que o Pai derrame do seu Espírito abundantemente sobre todas as pessoas aí, os irmãos que estão ouvindo, que de coração sincero desejarem ver a verdadeira luz do Evangelho para serem semelhantes ao nosso Salvador amado. Tá bom? Um abraço grande para vocês e que o Pai abençoe a todos. Tchau, tchau.